Eu me chamo Mário, sou hoje atual vice-presidente da Associação Comunitária dos Produtores de Parajuru. Falar um pouco aqui do nosso projeto. Hoje nós trabalhamos no projeto familiar de cassinicultura. Hoje nós temos 52 viveiros com 63 famílias beneficiadas diretamente. Hoje a gente tem atualmente uma média de 200 toneladas a ano de produção. Isso ajuda muito na nossa economia local, né? Com isso melhora a nossa qualidade de vida. A gente agradece também aos órgãos que nos apoiam nesse projeto, tanto municipal, estadual e federal, com licenciamento, alvará, infraestrutura, esse tipo de coisa, né? Que nos ajuda também a alavancar a nossa produção. E hoje, falando do evento que a gente tem aqui no Parajuru, Beberibe em si, o Motofest, que é junto com a Feira de Empreendedores e Festival do Camarão. E isso nós da associação, a gente patrocina com o camarão que é usado na feira, na cozinha da feira. É um evento que ajuda tanto a nós da associação como a comunidade do Parajuru, que é os feirantes e os comerciantes da cidade, com esse evento, que é o terceiro ano que vai ser realizado esse ano. O nosso projeto ele se iniciou através da dificuldade no início que antes era a pesca da lagosta e a salina. E como começou a dificultar essa área, a gente partiu para a cassinicultura. Foi uma área cedida pelo vizinho aqui, que é o Souto Irmão na época, que cedeu. Que era o dono da salina, cedeu essa área, que era uma área desativada, cedeu para a comunidade usar. Aí a gente dividiu entre famílias para trabalhar a cassinicultura. E graças a Deus hoje, com o desenvolvimento e a melhoria dos trabalhos, a gente conseguiu melhorar a nossa renda e mudar da renda da pesca, da lagosta e da salina para o camarão, que hoje é quem está sustentando a gente. E hoje nossa atividade é assim, a gente cultiva o camarão, né? Passa ali de 60 a 80 dias, a gente faz a despesca e hoje Parajuru em si já tem várias fábricas de beneficiamento. E hoje o camarão fica mais ou menos aqui no Parajuru mesmo, nas fábricas de beneficiamento, que daí parte para outros estados, até para fora do país. E com isso, a nossa atividade, ela não ajuda só nós sócios, que trabalham diretamente com o camarão, mas a comunidade em si, com mais emprego, mais rendas, e isso alavanca mais ainda a economia da nossa cidade. Meu nome é Reginaldo da Silva Lobão, eu sou residente aqui de Parajuru e também filho de Parajuru, né? Professor de formação e também artista, né? Naquilo que se diz que é fazedor de arte aqui na comunidade, né? Estudei, fiz meu colégio a princípio Fundamental 1, 2 e 3 em Aracati, e além de toda a reminiscência da minha família em termos culturais, eu aprendi grande parte daquilo do meu ofício de fazer arte nas escolas católicas na Aracati, né? Como professor de dança, de lá eu fui professor de crianças. E aí comecei a fazer um grupo de dança aqui no Parajuru, como também era uma coisa que eu já fazia aqui. Tive várias companhias aqui, começando aqui em Parajuru, depois fui ser coordenador do projeto do Núcleo Proares, lá em Beberibe, como coordenador do Núcleo Proares. E lá também fiz, junto com alguns colegas, uma companhia de dança contemporânea, que a gente fez por mais de 20 anos. E depois comecei a disseminar o trabalho nas escolas públicas de Parajuru, né? Um trabalho não só de dança, mas também de teatro, um pouco de artes plásticas, de fazer um pouco do que era o artesanato local, de tudo aquilo que era realmente a cultura de Beberibe como um todo, né? Nesse processo a gente ficou desde 1990, na primeira gestão do Dr. Orlando Facó, que foi quem me convidou, até alguns anos em Beberibe, quando tivemos Secretaria de Cultura, tivemos Núcleo de Cultura e vários núcleos
de grupos de teatro, dança, música, canto coral em todos os distritos de Beberibe, né? Desde Serra do Félix até aqui, inclusive Parajuru. Então, como professor de dança e coreógrafo, a gente teve essa companhia de dança de Beberibe, né? A gente estreou muitos espetáculos, inclusive rodamos o estado do Ceará, em alguns outros estados do Nordeste, né, com esses espetáculos. O espetáculo era Beberibe sobre Telas, um dos mais conhecidos, que falava sobre artes plásticas, inclusive alguns tipos humanos do folclore aqui de Beberibe, né, falando sobre Bumba Meu Boi, falando sobre labirinteiras, sobre os artesãos de areia colorida, entre outras coisas também, mas também gostava muito de carnaval, né? Desde muito sempre eu brinquei carnaval, né? Trabalhei também como um figurinista e artesão nessa área também de fazer fantasias e de trabalhar com essa parte cultural como um todo. O carnaval, assim, desde criança, o primeiro contato que eu tive com o carnaval, acho que eu deveria ter uns 9 anos, chamava um bloco da Dona Lili, era aqui em Parajuru. E eu tinha uma vontade de participar, né, como criança. Não tinha um entendimento daquilo, mas queria participar. E era um bloco lindo, né, era um que as pessoas compravam suas fantasias, era um bloco de frevo. E até aí, desde então, eu comecei a ver que existia essa cultura aqui no Parajuru. Passaram-se muitos anos e aí, numa época quando se tinha grupos recreativos e esportivos, que eram os times de futebol, né, top e estrela, a partir disso também nasceu a vontade de se fazer um grupo de agremiação de carnavalesca. E aí nasceu esses dois grupos. E acho que esse foi o auge, né, do Parajuru a nível, pelo menos naquilo que eu entendo como carnaval de Parajuru. Esses dois grupos que chegaram a cada um a 500, 600 pessoas com baterias e baianas, carros alegóricos, né, era uma coisa que a gente, a partir de meados de 3 ou 4 meses antes, a gente já começava a se programar e fazia-se um samba enredo, que era o Eliésio, que geralmente era o compositor disso. E a partir disso desenvolvia um enredo, né, que contava a história de Parajuru, das personalidades importantes, mas tudo com artistas locais, né, músicos e os próprios brincantes, né? Então foi um momento muito assim importante para Parajuru a nível, porque vinha gente de toda a redondeza, inclusive Aracati, que é o nosso vizinho, os meus professores, nossa, essas fantasias que vocês usam não existe. Quando Aracati era uma cidade muito mais antiga, não tinha esse mesmo fomento de carnaval a gente realmente fazíamos fantasias, né, que não deixávamos dever a nenhuma agremiação de Fortaleza. Mas não só nisso, nas questões religiosas, coroações, na festa do Bom Jesus, em desfiles cívicos também, na produção disso, e em espetáculos também natalinos, altos de Natal, então foram muitas coisas, né? Claro, isso tudo com um grupo de jovens que eram colegas, amigos, e depois como um professor contratado também pelo município para fazer isso em todo o município de Beberibe. Eu achei interessante a foto, porque é uma foto do carnaval, acho que bem primórdios mesmo, acho que quando Parajuru ainda era uma vila de pescadores que nem tinha calçamento, né? E desde então já tinha essa raiz cultural, né, de carnaval, de carnavalesco. Mas esse aqui, por exemplo, já é um carnaval onde a agremiação, né, do top, né, que justamente como falei, né, que começou a fazer esses carnaval mais voltado com escolas de samba, e vinham pessoas de toda a região de Beberibe para cá, para Parajuru, assistir esse carnaval, que era um carnaval, né, bastante grande, né, que juntava muita gente no município para ver.
a cultura tem um papel fundamental, né, em qualquer civilização, né? A gente precisa viver isso, né? A gente hoje fala muito das questões hoje em dia dos novos jeitos, né? A internet quebrou um pouco, tirou um pouco dessa vontade dos jovens, né, participar de grupos de teatro, dessas ideias que faz o ser humano evoluir, mas acho que por conta também do próprio momento que a gente passa hoje em dia. Assim, hoje a gente tem linguagens diferentes, né? E por isso que a gente tem que ter incentivo, né? Eu não sou uma pessoa muito saudosista no nível assim que as coisas vão acontecer da mesma maneira. É impossível que elas vão. Até hoje em dia as novelas, tudo mudou, né? Mas eu acho que é importante ter, né, um incentivo, que obviamente tem que partir do público, né, para que haja essa vontade dessas pessoas participarem dessas ações, né, que vão desde a criança até quando ele sai da escola e vai para o trabalho, e daí possa justamente ser pessoas que tenham realmente essa apropriação da cultura, né? Porque senão a gente perde a memória, a gente não tem história, né? Sem cultura não existe história, não existe memória. Meu nome é Maria Neiva Lobão, sou professora aposentada, comecei a trabalhar muito cedo nas escolas, alfabetizei muita gente, muita criança e muito adulto. E hoje eu me sinto feliz por ter ensinado muita gente a ler. Desde criança, morei muito tempo aqui, depois é que fui para Fortaleza trabalhar lá como professora. Mas aqui foi onde passei a maior parte da minha vida. E Parajuru é um lugar muito bom de se morar. Tinha muitas coisas bonitas para se mostrar. Os antigos carnavais, as histórias, dramas, os pastoris. As pessoas gostavam muito de festejar. Os dramas de Parajuru aconteciam ali no Clube da Dona Areana. Os pastorios também. Na rua eram os carnavais antigos. E a senhora brincou no carnaval? Eu brinquei no carnaval, a Gleide. Quando era professora, a gente brincava de drama, os dramas com as crianças. Nas escolas tinha muitas atividades. Aí depois eu passei a ser diretora da Monsenhor Dourado e fui também secretária de Educação lá em Beberibe. A gente viajava muito para o interior, passava coisas boas, coisas que não eram muito boas. E muitas vezes a gente ia dormir até nas casas de farinha no interior para não voltar porque era muito longe. Muita gente participava. Até gente do exterior participava também dos carnavais. A gente ensinava elas como era que dançava. Pessoal da Áustria, da França. A gente tem muita amizade com os gringos, né, com a Dona Guise. E eu digo que a Dona Guise foi o início do Parajuru e hoje ainda continua, né? Mas ela deu muita força aqui no Parajuru. Eu dizia Parajuru antes da Guise e Parajuru depois da Guise. Eu recebi de braços abertos. Nós tínhamos uma escola lá no hotel, que era dirigido pela Dona Guise também. Foi muito bom. Ela nos dava muito valor. Ela nos ajudava no que a gente podia. Me chamo Oreana, sou de Parajuru, Beberibe, vou fazer 83 anos. Nasci no Parajuru e até hoje moro aqui na Praça Francisco Mateus Monteiro, mesmo em cima da praça, vizinho CRP. Gosto muito do meu lugar. Eu sou uma pessoa que participo de tudo. Tudo que tem no Parajuru, um pouquinho, eu participo. As coisas da igreja, trabalhei em drama, carnaval. A gente tinha um bloco veterano do frevo. Aqui até a fantasia era um bloco só de veteranos. E a gente ainda fez ele 13 anos, ou 15 anos, eu nem lembro. E até hoje acabou-se os carnaval do Parajuru. Porque o nosso bloco era um bloco de cordão, muito bonito, tinha muito gasto, mas
o pessoal ajudava muito. O patrocínio que a gente ia pedir, ninguém nunca negou, porque a gente mostrava a realidade do nosso bloco. Tinha mais mulher do que homem, certo? Mas tinha umas 60 pessoas a mais. Porque antes o Parajuru tinha os blocos de cordão. E eles foram embora e passou muitos anos o Parajuru sem. Passou 30 anos o Parajuru sem bloco. E um dia, a minha filha, mais os amigos, pensaram em, assim, vamos renovar o bloco do Parajuru? Aí a gente começou a convidar os idosos para participar desse bloco. E criança também, tinha criança e idosos e quem queria acompanhar. E aí a gente formou esse bloco, aí vamos procurar o nome. Aí uma pessoa deu a ideia, vamos fazer Veterano do Frevo. E pronto, aí brincamos, cada ano tinha um nome diferente. Um ano era Carmen Miranda, outro ano a gente fez Garota do Frevo, outro ano as Colombinas. É assim, cada ano tinha um nome diferente, uma fantasia diferente. Aí o pessoal vinha para as calçadas da pracinha assistir o nosso bloco. A gente saía, assim, a gente tinha um canto reservado para a gente sair e até lá mais na frente e voltava e era muito gostoso, era muito bom. Todo mundo com a sua fantasia bonita, a gente se preparava, tinha uma comissão, a gente se reunia, se preparava, vinha a banda do Chico de Jane do Aracati, era quem acompanhava nós no nosso bloco e era muito bom. Hoje eu sinto saudade. Mas eu não posso também por causa do meu joelho. Mas eu acompanhei o bloco de bengala na mão, mas acompanhei o bloco. Aqui era a nossa fantasia. Tem muita fantasia no baú da vovó. Guardado muita fantasia bonita do nosso bloco. Cada ano tinha uma fantasia diferente, mas elas estão guardadas ainda de lembrança. Aqui era a fantasia da Garota do Frevo. Eu tenho fantasia mais guardada da Baliza, porque são vestidos caros, são vestidos bonitos, mas tenho ainda uns 12 vestidos. A minha família é a família de Maia, por parte da minha mãe, e Lucas, por parte do meu pai, né? Meu pai era filho do Francisco Luca é uma pessoa importante aqui do Parajuru, que ele foi quem, mais outros amigos, foi quem fundaram a igreja do Bom Jesus, do Navegante. Porque antes, o coronel, os pescadores, quando chegavam do mar, ele tirava uma taxa para fazer um cantinho, porque ele rezava no relento, o terço, para fazer um cantinho para fazer a igreja. Aí fizeram o primeiro quartinho, depois fizeram outro, aí depois fizeram uma igreja maior. Aí foram procurar o padroeiro. E aí pensaram no padroeiro um santo pescador. Aí lembraram do Bom Jesus dos Navegantes. Bom Jesus dos Navegantes veio de Jangada. Não foi do meu tempo, mas era antigamente Barrinha, não era Parajuru, era Barrinha. Mas as pessoas mais velhas me contavam que o Parajuru veio de Jangada. As filhas do coronel foi quem tomaram conta da igreja. Antes ficava tudo na casa do coronel, padre, banda de música. Antigamente tinha as bandas de música que vinham tocar os 3 dias da festa do Bom Jesus do Navegante. Meu nome é João Batista Araújo, sou engenheiro mecânico e licenciado em letras. Hoje sou aposentado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, onde eu trabalhei mais de 30 anos. E escolhi para terminar meus dias o Parajuru, porque acho um lugar maravilhoso, um lugar que tem muita riqueza natural e de uma beleza ímpar. Então eu defini como lugar para mim chegar aos 99 anos e 6 meses, né? E aqui eu estabeleci a minha coleção de cachaças, minha coleção de moedas, minhas coleções de palmeiras e levo a vida aqui na manutenção dessa obra, que é muito pesada a manutenção, mas que é salutar e me dá uma qualidade de vida melhor, né? Eu já tinha em Fortaleza um embrião da coleção, só que como o espaço era limitado, só tinha direito a 2 quartos, a
casa, embora a casa seja mais ou menos grande, eu só tinha direito a 2 quartos. E os 2 quartos não cabiam muita coisa. E a coisa estava ficando encaixotada. Então eu tinha um terreno aqui disponível, resolvi criar essa estrutura, fiz esse prédiozinho e foi crescendo. Aí houve uma aceleração no crescimento, porque como tinha espaço, as coisas facilitaram o crescimento, né? Então hoje está numa situação já precária, já apertado. Precisaria de uma ampliação, né? Hoje eu já estou muito seletivo, só o objeto só entra se for muito importante, se tiver muito interesse, ou tecnológico ou antropológico, né? Para ser preciso, o meu instinto de colecionador começou em 1957, com 2 moedas da Alemanha, 2 moedas nazistas, uma de 5 centavos, que é 5 Pfennig, e 1 Pfennig, que é 1 centavo, que me foi doadas por um ex-combatente. Nessa época eu morava no Recife. E esse ex-combatente esperava o ônibus na porta da minha casa. E me deu as 2 moedas em 57. Quer dizer, já vai fazer um bocado de dias. Então, a partir dessas 2 moedas, eu comecei a juntar outra, aparecia outra, e eu fui sendo o ajuntador de moedas. Porque na coleção de moedas existe o ajuntador, o colecionador e o numismata. O ajuntador foi eu no começo da carreira, né? Com as 2 moedas me foi doadas pelo ex-combatente, e outras moedinhas que eu ia juntando, vendo diferente, achando interessante, e fui tomando gosto. Quando, a certa altura, eu já tinha uma quantidade boa, passei de juntador para colecionador. Aí já botava numa folha de papel pregada com durex. Depois começou a aparecer logo peças para colecionador, organizar a coleção. Eu comecei a comprar devagarinho e a coleção foi se formando. Hoje eu não diria que sou um numismata, porque o numismata precisa ter muito conhecimento sobre o dinheiro. Mas eu procuro entender o que eu estou fazendo e o que eu estou vendo, né? Eu acho que seria uma prepotência muito grande de minha parte dizer que a coleção é minha. A coleção que eu fiz para a humanidade. Eu guardei para a humanidade. Então o museu é aberto. Não tem uma abertura plena porque acarreta despesas muito altas que a minha estrutura econômica não permite. Eu teria que ter segurança, teria que ter monitores. Então isso encarece muito o processo. Então, mas é aberto a quem quiser visitar, é só entrar em contato comigo e eu atendo perfeitamente, mostro tudo que tem para ver o que você tiver interesse de ver. E o carro-chefe da minha coleção é a coleção de cachaça, o chamamento maior é a coleção de cachaça, que hoje está em volta em torno de 4.000 cachaças. Aguardente, para ser mais preciso, aguardentes, né? Porque existe uma diferença hoje entre cachaça e aguardente. Toda cachaça é aguardente, mas toda aguardente não é cachaça. Aqui nós temos algumas máquinas muito antigas, ó. Máquina de 1900 e pouquinho, de 1910, 1905, que funcionam, viu? Agora aqui é o telefone magnético. Roda aqui. Aí, alô. Aí falava com o outro lado. Possivelmente é das últimas máquinas de escrever. Ela tem todo o sistema de computador. Esse é o telefone antigo, né? Telefone de baquelite. Ali é o famoso fax, que não existe mais. Aqui é o telefone do guarda-belo. Só a polícia ligava para ele. Ou se você quisesse ligar, você apertava, aí só atendia na polícia. Essa tesoura pertenceu ao seu avô. Como era o nome do seu avô? Era o Jorge. Jorge Angelino. Jorge Angelino, seu Jorge Angelino, que era um dos primeiros barbeiros. Era daqui, do Parajuru. Do Parajuru. Meu pai também cortava cabelo. Começou com meu avô e depois meu pai cortava em casa, na sala. Ele usou também essa palmeira, essa tesoura. Essa tesoura eu tomei dele, do seu pai. Instrumento de trabalho dos professores. E esses furos eram para não ter a resistência do ar. Que era para doer mais, né? Deu com uma certa forcinha. Olha, Roberto. E arde a mão? A hora? Bate aí. Você danado na escola, né, seu João? Aí... Rapaz, e tinha a tal da sabatina, né? Que era dia de sábado, a tabuada. 2 × 2, 4. 3 × 8, 24, não sei. Aí, tá. Rapaz, e doía, viu? O livro de José de Alencar, todas as obras de José de Alencar, do Guarani a mais insignificante, tem aqui. Todas as obras que ele escreveu, sem faltar nem pôr. Todas da Raquel de Queiroz, sem faltar nem pôr. Esse disco foi editado pela Força Tarefa dos Estados Unidos.
Eu tenho em torno de 4.000 cachaças. Eu já estou catalogando 3.900 e um pouco, 3.920. E acredito que ainda para acabar de catalogar chega a mais de 4.000 um pouquinho. Talvez 4.020, 4.015, por aí assim, né? Agora tem de todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil, inclusive a Brasília, está representada dentro do nosso museu, né? Olá, meu nome é Maurício Barbosa, moro aqui em Parajuru, distrito de Beberibe, né? Eu sou aqui, sou artesão da localidade, um dos artesãos aqui. Estou nessa profissão aqui há muitos anos. Eu iniciei isso aqui pelo convite, né? Um rapaz me convidou para iniciar no artesanato. Quem fez esse convite foi até o Van, na época, né? Que eu iniciei também a capoeira lá no grupo. Aí ele me convidou. Aí, nesse convite eu iniciei o artesanato, né? E estava precisando de uma pessoa, né? Para fazer uns trabalhos pequenos, normais. Ele já fazia várias coisas. Eu fui aprendendo com aquilo ali, aprendendo. Mais tarde, aí eu fui aprendendo a pintura, né? Tudo com esforço, dedicação, né? Ele também, incentivo. E eu fui aprendendo devagarzinho, fui aprendendo. E hoje em dia, com esse processo todo, eu estou produzindo isso aqui, ó, né? Apoiador de celular, esses quadros, né, que foi que eu pintei, as araras, porta-chave, os barquinhos, matéria-prima para a gente pensar e fazer, né? Não é tão complicado, não, né? Porque a gente mora no litoral e a gente representa muito o litoral, né? A jangada, o coqueiro, o pescador, o mar. Isso aí fica muito mais fácil da gente, né, fazer a pintura. Depois que a gente faz a peça é criada, a gente expõe nas feiras, né? A gente vai nas feiras. Às vezes as pessoas vêm aqui em casa, vêm comprar, admirar, e por encomenda também, né? As pessoas encomendam uma peça, a gente te faz. O sentimento que a gente cria, né, uma peça no entanto, não é o valor financeiro, mas sim aquele valor que a pessoa vem e leva e admira, né, e tem aquela satisfação de levar aquela peça, aquela sua arte, o que você criou naquele momento, aquele sentimento que você deu naquela peça ali, e é muito bom.